Na entrevista de hoje, vamos tratar do assunto Lei de Adoração. Vamos assistir. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo, à nossa entrevista. É muito bom ter você conosco. E é bom também ter conosco aqui hoje Dineu de Paula. Seja muito bem-vindo, Dineu. Obrigado, Márcio. Dineu de Paula atua no nosso programa, é membro da equipe do programa já desde o início dos nossos trabalhos. Profissionalmente, trabalha em Curitiba como servidor público federal, juiz federal, né, Dineu? E hoje nós estamos aqui para falar de mais uma das leis morais. O Livro dos Espíritos, Dineu, na sua edição definitiva, está dividido em 4 partes. É isso mesmo? Perfeito. Me corrija se eu falar bobagem, Dineu. Está muito certo. E uma dessas partes está sendo trabalhada pelo Dineu, a pedido nosso, né? Ouvindo clamores. Dineu, nós precisamos trabalhar com bastante cuidado essa parte das leis morais e o Dineu está se dedicando a, em cada entrevista que ele está fazendo, né, aprofundar a outras perspectivas. Às vezes a gente não enxerga algumas questões e o Dineu está se dedicando a isso. E hoje viemos falar da lei de adoração. Que é a primeira das leis, Dineu, é isso mesmo? A primeira das leis morais. E qual é o conteúdo dessa lei de adoração, Dineu? Márcio, o Livro dos Espíritos, nessa parte terceira, que trata das leis morais, quando fala na lei de adoração, ele dá várias ideias e várias conotações. Por exemplo, informa que é um sentimento inato no homem, que implica a elevação do pensamento a Deus, que envolve coração e atos com a ciência de que Deus tudo vê. Só que eu gostaria de elaborar o raciocínio a partir do pensamento de Jesus, que é sempre rico e sempre atual, sempre profundo. Então, a respeito da adoração, tem uma passagem em que se fala Jesus na Samaria, que Jesus estava passando pela Samaria, os apóstolos foram até um vilarejo e ele ficou num poço, denominado Poço de Jacó, e lá chegou uma mulher, uma samaritana, e Jesus lhe pediu água. E teve uma conversa interessante a respeito daquilo. Ela ficou surpresa por um judeu lhe dirigir a palavra, tal. Mas existem alguns pontos ali que ficam muito interessantes para essa reflexão, que Jesus lhe diz que se ela soubesse com quem falava, ela lhe pediria água, ela é que pediria água. E ele lhe daria a água viva, que faz com que quem bebe nunca mais tenha sede. E a mulher tem uma certa dificuldade para entender de que se trata aquilo, porque afinal de contas ele nem balde tinha, né? E também ela demonstra uma perplexidade por conta dele ser judeu e tal, que ela diz onde se deve adorar a Deus, se é naquele monte mesmo que eles têm ali próximo, ou se seria em Jerusalém. E Jesus, ele sinaliza, aliás, ele fala claramente, que chegaria um tempo em que Deus não seria adorado nem ali, nem em Jerusalém, mas em espírito e verdade. Então nós temos que Jesus lança a ideia de adoração em espírito e verdade. Então eu acho que aí há 2 elementos nessa passagem, a parte toda a riqueza, que demandam uma reflexão interessante a respeito, em especial, a questão da água viva que Jesus poderia oferecer e a adoração em espírito e em verdade. Então, Dineu, qual é para você o significado dessa expressão água viva? Sempre lembrando que são leituras que você faz do texto evangélico, ninguém tem a pretensão de fixar o pensamento de Jesus, um ser angélico, dizer Jesus quis dizer isso. Então é uma leitura modesta que se faz a respeito disso, mas a leitura que eu faço a respeito, veja, é água viva, é algo que vai matar a sede. Mas o que Jesus trazia? Que sede específica era essa que poderia matar para sempre? Na minha leitura, Jesus sinalizava com uma concepção diferente do divino, uma concepção diferente da divindade, que iria matar uma sede muito profunda do ser humano. O ser humano tem sede de Deus, ele tem necessidade do divino, e essa necessidade, ela é do tamanho do coração do homem, tá? Porque é algo inerente ao ser humano, essa necessidade do divino, a adoração, o pressentimento de um ser superior. Tanto que não existiu nunca um povo que fosse ateu. Mesmo nos povos primitivos, que eles ficavam impactados
pelos elementos, pelas tempestades, pelos ventos, pelos raios, pelo fogo, e tudo aquilo os assombrava, também a morte dos semelhantes, e ele sentiu a necessidade de se reportar a um ser superior. Então já era uma necessidade que se tinha. E daí, como os eventos eram muito vastos, tinha fogo, tinha água, tinha ar, acabou surgindo o politeísmo, né? Então o ser humano, ele tem sede do divino, é uma necessidade profunda do ser humano, um contato com o divino. E um psiquismo evoluído, no sentido de uma afetividade mais rica, a necessidade é muito maior. E nós vemos, inclusive se for pensar, que Kardec apresenta como primeira lei, a primeira lei moral da vida, a sinalizar claramente que todo o restante se equilibra e se constrói a partir dessa. Então, o contato com o divino, uma relação boa com a divindade, um entendimento desse mecanismo do universo, ele é essencial para uma vida equilibrada. E se nós formos ver os povos, digamos assim, mais sofisticados socialmente, for ver os povos nórdicos, que têm uma vida tão confortável, eles também têm um índice de suicídio altíssimo. Porque com toda essa corrida tecnológica, essa ânsia, nada disso preenche essa necessidade atávica do ser humano, que é considerar Deus um amigo, quer ter uma relação boa com o divino. Então, água viva é uma concepção do divino que deve suprir essa sede profunda do ser humano. Okay. Você também faz menção a adorar em espírito e verdade. Você fala da água viva, espírito e verdade. Então, Dineu, a gente faz um breve intervalo e fique conosco, que a gente já volta para responder a essa questão espírito e verdade. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a segunda parte da entrevista. Não saia daí. Voltamos com o segundo bloco da entrevista. O tema de hoje é Lei de Adoração. Vamos assistir. Estamos de volta. O Dineu mencionou, a primeira pergunta que nós fizemos, há alguns minutos, que Jesus, no encontro com a mulher samaritana no poço de Jacó, tinha usado duas expressões que chamam a atenção do estudioso mais atento. A expressão Deus é água viva e também a adoração deveria ser feita em espírito e verdade. Dineu explicou o que significaria água viva no seu entendimento. E agora, Dineu, o que significa essa expressão adorar em espírito e verdade? Márcio, Jesus fala claramente, Deus é espírito e deve ser adorado em espírito e verdade. De uma forma muito singela, dá para fazer a construção de que em espírito seria em oposição à matéria. Digamos, Deus seria imaterial. Então, o louvor a um ser imaterial, como o Espiritismo ensina, uma inteligência cósmica, evidentemente ela prescinde de tudo que se refere à matéria propriamente dita, a tudo que são as convenções humanas. Por exemplo, você ir num lugar específico, numa hora específica, ter um louvor específico, com cântico, com posições do corpo, ajoelha. Então, toda essa necessidade que ela é humana, entende? De local, horário, de dia, tudo isso aí que é muito definido e que é muito determinado, é uma necessidade humana, mas é preciso evoluir para entender que a adoração em espírito, ela prescinde disso. Dispensa tudo isso. Dispensa. E um reflexo disso, se for pensar que lá naquele tempo eles diziam, deve adorar aqui ou deve adorar lá. Isso aí, hoje você pode fazer uma leitura que se entende que Deus prefere a adoração que se faça em uma igreja e não em outra, em um centro espírita e não na igreja, ou num centro de umbanda e não na igreja evangélica, ou na igreja evangélica e não outra. E todas essas divisões, elas são humanas. A rigor, você tem Deus cósmico, que criou o universo inteiro e que certamente entende que os seus filhos têm condições de compreendê-lo e de louvá-lo
de formas diferentes, sem que ele se agrade mais de uma forma ou de outra. Inclusive porque, se você entender essa coisa, Deus prefere lá ou aqui, seria a mesma coisa que fazer a divisão. Deus prefere ser louvado em português e não em francês e não em alemão. Mais alto ou mais baixo? Quem grita mais, grita menos? Exatamente, isso aí não faz o menor sentido, porque afinal de contas, a casa de Deus é o universo inteiro. É preciso que a vida humana seja um ato de louvor. Então não é o fato de eu estar num lugar. Claro que se eu tenho a necessidade de estar ali por uma questão de organização, de hábito, para eu criar o costume, é bom que eu vá, é ótimo. Só que o louvor, ele não se cinge ali. É preciso que a minha vida inteira ele seja um ato de louvor, certo? Então que eu entenda qual é o meu papel no mundo e seja um agente de progresso, que o mundo se torne mais fraterno e melhor porque eu estou nele, entendeu? O meu louvor seria isso, entende? Em espírito. Para aquele que estuda, para aquele que lê o livro dos Espíritos, assim, de maneira superficial, eventualmente ele pode entender que a adoração a Deus só se faz através da prece, né? Sim. Mas a prece está lá colocada também, Sim. como um dos elementos. E, Dineu, qual é o papel exatamente na adoração? Você falou que a adoração consiste em ter uma boa relação com Deus, colocar Deus no centro das nossas cogitações. Falou também do jeito como, né, essa relação deve se estabelecer espiritualmente, não materialmente. Tá, Márcio, só um detalhe que eu falei da adoração em espírito, é preciso falar da adoração em verdade também. Claro. Tá? Que seria a aproximação das minhas crenças à verdade universal. Então seria uma fé raciocinada, uma disposição para questionar algumas coisas, para ir refletindo sobre as conquistas da ciência e abrindo mão de certas posições muito predefinidas e entendendo que eu estou numa elaboração, de ter uma atitude humilde de alguém que vai aprendendo, que vai aceitando a colaboração da ciência, para que a minha fé não seja estanque, não fique parada numa concepção, aceitar a colaboração dos outros. Então ter um amor maior à verdade. Certo? Certo. Tá. Então, Dineu, e aí a prece entra como um dos elementos, né? Segundo Allan Kardec apresenta, né, a lei de adoração. E qual seria o papel da prece na lei de adoração, ou na adoração em si? É muito importante, né? E eu ouso afirmar que tem um papel de nutrição psíquica. Tá? Porque o homem, ele precisa de nutrição física, entende? Ele se nutre no convívio social, do abraço, do conforto, do carinho dos amigos, só que existe uma nutrição psíquica essencial que vem do psiquismo divino, sabe? Então, é uma necessidade inerente ao homem para que ele tenha uma vida equilibrada, certo? Uhum. A prece, ela tem três funções, ela serve para três coisas, que seriam, segundo o Livro dos Espíritos, louvar, pedir e agradecer. Então, o louvar seria uma meditação sobre a grandeza de Deus, os atributos de Deus, é um ato de veneração, em que você se coloca, digamos assim, como expectante, você reflete sobre a maravilha do universo, Deus infinitamente bom, infinitamente justo, que faz com que as plantas germinem e cuida do universo inteiro. Então, é um momento assim de você se colocar numa posição de veneração mesmo, de humildade em relação a Deus. E esse processo prepara para os outros dois, que é louvar, pedir e agradecer. Porque quando você reflete realmente sobre a grandeza de Deus, que Ele nunca erra, que Ele sempre acerta, que Ele tem o amor profundo, você se torna modesto nos seus pedidos, porque você entende que as ocorrências da sua vida, mesmo que elas sejam difíceis, não há nenhuma injustiça embutida. É claro que o ser humano ele precisa de conforto e ninguém vai impedir de formular pedidos ao Senhor da vida. Só que esse processo deve ser muito refletido para que no ato em que eu relato as minhas dificuldades, eu vá tendo um processo de autoconhecimento, eu vá refletindo a respeito das coisas que eu quero, das coisas que me faltam, para ir percebendo a minha realidade íntima, entende? E percebendo por que aquilo me faz falta, até refletindo por que se os outros têm uma coisa e aquilo me falta, o que pode significar em termos da minha jornada espiritual? Será que eu já tive no passado e não dei valor? Será que eu realmente tenho a dignidade bastante para viver aquela situação em paz? E finalmente agradecer, né? Porque a rigor, em relação a seres imperfeitos, a lei divina se manifesta muito mais na forma de misericórdia do que de justiça. Há uma miríade de
situações em que a pessoa é imprudente, que ela não age com a dignidade necessária e os resultados acabam sendo bons, porque Deus está cuidando, entende? Ele atende como se fôssemos crianças. Então, é esse contato direto com o divino. Só um detalhe importante é que a lei da adoração é a primeira e ela se segue naturalmente à lei do trabalho. Ou seja, eu me conecto com o divino, eu me preparo, eu me nutro psiquicamente para agir de forma efetiva no mundo. Entendi. Então, Dinão, só nos resta, nesse final, agradecer, né, pelo seu esforço, por trazer aspectos que muitas vezes não estão considerados, mesmo na abordagem, e que essa sua forma de encarar a lei de adoração, a partir da proposição kardeciana, também contribua com o enriquecimento daquele que nos assiste e a você que nos acompanhou também, a nossa gratidão. Fique conosco, porque o programa continua.